Existe a percepção de nós estarmos envoltos em vibração que tenta fazer algum tipo de interceptação na nossa prática do bem. E quando é colocado por Jesus em Mateus 10, 28, 31, acerca de não temer aquele que mata o corpo e após não teria algo para fazer, porque só poderia afetar o corpo físico, Jesus orienta que devamos temer sim quem, depois de atacar o corpo, teria autoridade para lançar no Geena. E coloca a venda de 5 pardal por 2 asas, e que cada um não está esquecido diante do Deus amorável. Até o cabelo da nossa cabeça está contado, para que tenhamos fé e confiança, porque valemos mais que o pardal. E aqui é uma representação que Jesus vai dar de uma situação em que vai acontecer uma ambientação de interceptação do nosso trabalho, conforme aconteceu com ele mesmo. Tanto que até o momento de Jesus ser crucificado, houveram várias tentativas de matá-lo antes. Seja empurrando ele em cima de um monte, seja pegando em pedras para lançar na direção dele, seja na tentativa de achá-lo e imobilizá-lo preso. Mas Jesus mesmo ia realizando ações que se desvencilhava daquela investida, porque vivia o modo prudência, em que ele estava atento e vigilante àquilo que chegava até ele, e sabedor de que o momento não havia chegado de entregar livremente a sua vida conforme ele fizera, ele desviava daquela investida sobre ele, que aconteceu massivamente. Se Jesus voltasse hoje, conforme viver entre nós, encarnado, não deixariam nem ele descer no aeroporto. Com certeza, as perseguições que acontecem ainda hoje ao Cristo são tantas e assume diferentes roupagens tais que ele já seria expulso antes mesmo de chegar. Visto que a luz, ela vai ser encontrada pelo ataque da sombra. Eu só não vou experimentar esse tipo de investida contra mim se eu tiver inerte, inútil na boa obra, parada. E estiver imbuída de um sentimento malévolo. Mas no momento em que eu tomo a responsabilidade de fazer todo o bem ao meu alcance, que não é só não fazer o mal. Não fazer o mal é muito pouco. Somos chamados a fazer todo o bem ao nosso alcance, no limite da nossa força, e intensificando ela, que é uma colocação do próprio Cristo para nós. E no instante em que eu visto isso e vou nesse caminho de movimentar numa obra bonosa, vou ser encontrada pelo adversário do Cristo, que quer parar aquele movimento. E nós que estamos no milito espírita, é importante que compreendamos que a obra, seja a doação de uma sopa, seja um agasalho,
seja uma oração. Isso pode ser praticado no ambiente que for. O que caracteriza o que realizo é o sentimento que coloco naquilo e o que intento e faço realizar. Existia aquela ideia entre os espíritas de que a atividade mediúnica, a canalização dessa energia seria apenas dentro da doutrina espírita e no grupo mediúnico, seja numa desobsessão, até mesmo numa mediunidade intuitiva, numa psicografia. Mas o trabalho da doação do quinhão mediúnico, ele pode acontecer em todos os climas, em todas as religiões, como de fato acontece. Se nós considerarmos antes do advento da doutrina espírita, já existia trabalhos no bem que aconteciam desde os primórdios, e aqueles aos quais se entregavam essas práticas estavam fazendo trabalhos mediúnicos canalizados para uma boa ação, para um trabalho digno. E isso se fazia sentir de diversas formas, desde esse primórdio. Quando consideramos aí há uns 5 a 10 mil anos antes de Cristo, quando temos realmente o arranque, em que é a partir da religião que começam a ser escritos registros que ficariam para posteriori. E existe essa notificação patente de trabalhos diversos inspirados pelos bons espíritos, que sempre estiveram junto de nós. Eles nunca nos abandonaram aqui nessa terra. E por esse motivo, o atendimento ao desencarnado sempre aconteceu dessa região nossa, seja o que está no umbral, ou numa região trevosa, ou na região abissal, ou num vale suicida. Esse atendimento, ele acontece desde que foi dado o prélio da habitação desse planeta criado por Jesus. E quando não tinha o conhecimento da doutrina espírita e da prática de receber o desencarnado para atendê-lo, isso era feito pela espiritualidade maior, que ia ao encontro daquele desencarnado ou encarnado para atendê-lo. E hoje nós temos, seja num ambiente que tiver, ou mesmo ateu, mas numa boa ação, numa atitude elevada, a energia mediúnica sendo usada para o que ela veio e para o que Jesus insiste de nós. E no instante em que consigo fazer esse movimento e dou esse fortalecer para aquilo que intento, vou encontrar a energia contrária, que precisará me encontrar na vigilância, no modo prudência, cautela. O Chico, ele tinha uma irmã 3 anos mais velha do que ele, chamada Maria. E ela, quando tinha por volta de uns 12 anos, começou a apresentar uma alteração espiritual por ação de espíritos desencarnados que obsedavam. E naquela época, ali, início de 1900, em Pedro Leopoldo, que era uma vinhola de 3.000 habitantes, era muito difícil encontrar espírita, ainda mais ali naquele povoado. Embora essa característica daquela época, que inclusive ser espírita dava cadeia,
e existia um trâmite para eliminar essa abordagem. Não é como hoje, que a doutrina se espalhou, se consolidou, mesmo considerando que em 1900 já havia tido a passagem do ínclito codificador, que deixou para nós um conjunto granítico de orientações e de revelações espirituais, em que esse codificador, o Kardec, ele nos deu o mapa do tesouro para seguirmos na propalação dessa doutrina bendita. Mas mesmo assim, início de 1900 aqui no Brasil, era complicado encontrar um espírita que pudesse orientar a situação que essa moça vivia. E foi providenciado um casal que não era ali de Pedro Leopoldo, mas de Belo Horizonte, que foi achado e espírita, e pediu para que fossem até lá atender essa moça, que estava aí por volta dos seus 12 anos, uma adolescente. E eles começaram a fazer um atendimento aos desencarnados que se manifestava através dela, e inclusive bons espíritos usavam ela para levar orientações para eles, e o Chico participara junto dessas reuniões semanais que existiam com a irmã dele, esse casal. Ele participava e aprendia referente à interação com o mundo espiritual. E desde esse primórdio que esse casal espírita começou a observar o Chico e perceber a mediunidade diferenciada, missionária que ele trazia, que já estava ali em germe, latente, e que foi captada pelo olhar daquele casal já espírita naquela época. E começou daí um processo em que o Chico iria desabrochar sua mediunidade psicográfica, que é o principal trabalho para o qual ele viera, conforme ele mesmo dissera, que o trabalho era com o livro, não com a cura, mostrando a preponderância da orientação que ele receberia em relação ao livro, para essa privilegiatura dele. E a irmã dele, a Maria, ela casou, foi para Sabará, e com o seu marido, que foi um companheiro importante na vida dela, ela abre uma casa para idosos, uma casa para crianças e um centro espírita. Ou seja, para aquela época, numa cidade como Sabará, ela sem recursos, eles tiveram 5 filhos, uma trajetória colossal. E ocorreu que um desses filhos desse casal tinha a questão da bebida e de cair na rua. Era um dependente crônico e precisava de uma abordagem, de um auxílio. E certa feita ele foi até o midiático e por algumas moedas danificou a imagem do Chico, seu tio, que levou a um processo e a complicações perigosas para a trajetória, para os livros do Chico, visto que esse sobrinho dissera que era farsa aquilo que ele publicava. E essa mãe ficou atordoada com isso. Foi muito difícil para ela lidar com o que havia acontecido, até com a situação de ter o seu filho complicando a vida do Chico. E numa certa manhã em que ela não tinha nem ido almoçar com os filhos e depois não foi passar a noite de Natal, que era período natalino, de fim de ano, um filho que estava ali naquela ceia tem uma intuição tenebrosa e vai procurá-la na sua casa e vai até um cômodo onde ela estava em chamas, que havia colocado fogo no seu corpo, e fora levada para o hospital, ficou 3 dias
agonizando e veio a desencarnar. Isso ela tinha 70 anos. E os amigos espirituais aclararam que por ela ter feito obras benemerentes e ter se esforçado para levar o consolo, o auxílio, ela foi rapidamente resgatada. Ela não foi um caso de suicídio em que ficou por um tempo prolongado ali num vale tenebroso, que é a consequência da própria vibração, quando se interrompe esse fluxo vital que ainda existe e que é violentamente interceptado e cortado pelo ato auticida. No caso dela, mesmo tendo sido uma atitude de um desespero no momento que levou ela para o fogo no próprio corpo, por aquilo que ela já tinha granjeado de simpatia e energia nobre, foi possível um resgate rápido dela e ela foi para o astral para entrar em tratamento. E mostra como a trama que a sombra faz para tentar prejudicar aquilo que procura fazer alívio e levar, aquele que vai após o Cristo. Visto que, se nós pegarmos o crime, seja no Brasil, o internacional, do respectivo país, existe uma organização dessa ação. O crime per si, ele não é desorganizado, desleixado. Existe uma associação, uma legislação deles, entre eles, uma gremiação, para que isso possa ter o resultado que eles esperam. Se considerarmos que no astral existe escola para quem quer se vingar, para preparar, para adestrar, vai dizer de uma disposição para termos uma vigilância e não atacar, mas termos uma defensiva no trabalho que somos chamados a fazer. Porque a sombra, ela tenta de tudo para nos interceptar. Se formos considerar a situação do Chico, na trajetória dele, nobre, essa investidura da sombra foi uma forma de tentar desmoralizar o que ele havia feito e levá-lo a recuar e pôr a perder tudo de bom que já tinha sido entregue pelas suas mãos benditas. Inclusive considerando ali alguém próximo dele, que havia estado com ele ali no arranque inicial do desdobramento e da vivência mediúnica na seara espírita, que foi esse instrumento na vida dele importante. E dá para perceber, inclusive, ali que naquele seio familiar vieram missionários, além do Chico, os outros que estavam ali com ele, para a propalação da doutrina espírita. Inclusive, eles trabalhavam desde criança. O Chico começou a trabalhar numa fábrica de tecidos com 7 anos de idade. As irmãs dele mais velhas também. Só o irmão mais novo que ainda não trabalhava. E vieram outros irmãos do segundo casamento do seu pai. Porque se eles não trabalhassem, não comia, pela situação da pobreza que acontecia ali. E mostra que já foram espíritos ali preparados para esse momento que nós viveríamos. E mesmo assim, as investidas que aconteceram para que fosse colocado por terra as construções da luz ali. Quando consideramos uma moça que conseguira erigir um lar para idoso, naquela época, sem recurso, porque hoje eu iniciar um lar que atende uma criança desvalida é uma coisa, mas naquela época, desprovido de qualquer recurso, dar
início a uma casa assim de atendimento, onde ela trabalhou anos a fio ali, era para um espírito que já tinha um preparo no astral e que já veio para fazer esse desbravamento e que havia trabalhado tantos anos a fio, com afinco no atendimento ao idoso, à criança, auxiliando a pipocação da doutrina espírita, e foi tomada por uma depressão devido ao que havia ocorrido, que inclusive esse filho dela, bêbado, que havia denunciado o Chico, ele já havia falecido há 11 anos, quando aconteceu o episódio em que ela veio a pôr fogo em si mesma. Parece que ou ele havia falecido ou já tinha passado o episódio da denúncia do tio. Mas esse filho já estava numa outra dimensão quando aconteceu a situação dela contra ela mesma. E, em sendo assim, se considerarmos ali o período, parece que foi ali por volta de 1980, em torno disso. E o Chico, ele vai relatar que ali quando ele estava por volta de 1985, ele veio a falecer em 2002, então uns 17 anos antes do seu falecimento, em que ele já não tinha força para andar, para fazer a sua comida, para se banhar, que quando não tinha alguém para dar banho nele, ele providenciava uma toalha com água e álcool que passava em si e continuou fazendo atendimento. E as pessoas continuavam chegando, porque ele já era uma figura pública muito procurada, e pelas dificuldades que ele vivia, inclusive a angina, que ele tinha dores hórridas, que o indivíduo é tomado a dar murro numa parede, e ele não fazia um movimento, ele aguentava aquilo, sem reclamação, e não deixou de atender e de auxiliar quem o procurava. E era inclusive cobrado pelas mensagens que alguém queria, por um esclarecimento, uma oração, que era imposto a ele muitas vezes, e que ele, naquela condição que ele estava, continuava fazendo essa entrega desse pão moral, desse pão espiritual, do pão material. E mostra que nós estamos sujeitos a investida de todo tipo e precisamos nos preparar na bondade, com a vibração do Cristo, que continuou nos auxiliando até o derradeiro momento, estrupiado na cruz, rasgado, dilacerado, continuou nos enviando vibrações de perdão, de amor, e permaneceu conosco energeticamente, fazendo por nós o seu melhor até aqui. Por isso que, ao considerarmos a questão de estar numa condição em que, mesmo eu já tendo uma trajetória em que houve uma vitória de conseguir permanecer com Jesus, pode acontecer um enronque, um momento inesperado que me abale de tal forma e eu entro num quadro depressivo, que é uma febre dos nossos dias, em que temos aí a questão da ansiedade, do pânico, e que toma as coletividades. A Organização Mundial da Saúde estima que haja, para cada 8 pessoas no mundo, uma com transtorno mental, que é 1 bilhão de pessoas, visto que nós temos 8 bilhões de encarnados hoje no orbe. E
tem a ver com esse adoecimento que nós estamos e que precisa encontrar essa abordagem do trabalho nobre, que é o único caminho para nós. Porque aquele que se compromete com isso não tem tempo para deprimir. O Chico dizia que quando ele dava um lance de desespero nele, ele ia para o trabalho e aquilo ia passando. Mas não é uma fuga, mas o próprio serviço digno, no qual ele já estava concatenado, engajado, esteve ao longo de toda a sua vida, que é o único caminho para nós. Por isso ele fazia isso, porque ele sabia disso. E Jesus sabe tanto disso que nos coloca a oportunidade de assumir um trabalho no bem, nos dá capacitação para isso, faz o sofredor vir até nós, e por isso nós precisamos nos antecipar e ir ao encontro da dor do outro. Não esperar que bata na nossa porta, mas procurar ir até a situação da necessidade. Mas Jesus conhecia tanto essa situação nossa que foi pipocando e tirando o véu de N possibilidades que nós poderíamos arregaçar a manga e fazer em prol de nós próprios. Porque não há outro caminho senão a prática do nobre. E num momento que nós estamos vivendo mais e que estamos envelhecendo em idades mais avançadas, isso precisa ser ocupado com algo que possa frutificar essa sementeira. Visto que se eu não ocupo as minhas possibilidades, o meu tempo com essa perspectiva, eu vou permanecer aqui mais anos em vão. E em vez de auxiliar, eu vou ser um peso morto, um atravão, um óbice, que vem para cá, vampiriza o recurso do planeta, dificulta a marcha evolutiva dele e volta de mãos vazias. Nós não podemos permitir que isso aconteça. E por isso esse caminho colossal da resistência, perseverança, a fidelidade que vence a nossa miséria moral, esse óbolo maior. E evitarmos nos escandalizarmos com o que quer que seja, termos essa serenidade e não nos afligirmos com nada, nem mesmo com a luz da verdade, nos mantermos nesse equilíbrio moral, onde eu não me escandalizo com o alienígena, mas também tomo cuidado para não me tornar pedra de escândalo para o outro. Que essa pedra de toque da inalterável pureza de sentimento, pobreza, humildade e castidade. E que deixe aparência adentre essência, um elevado amealho granjeiro, pipoca bálsamo. Por isso que, quando é considerado essa perspectiva da prática e
daquilo que é possível ser feito, a concatenação daquilo, tem a ver com o autoconhecimento, o para que vim e o para que me comprometi antes de vir. No livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no capítulo 13, Filomeno de Miranda vai colocar uma oração do médium fiel, onde é pedido para que eu compreenda fermente o compromisso que havia sido firmado antes do berço. E que eu não me desvie do dever, do impositivo com o qual havia acordado, de paz e elevação. E é uma oração que recomendo todos fazermos diariamente, que é uma oração rica e que vai trazer esse pedido da conscientização daquilo que havíamos acordado antes de vir e ao qual deveremos ser fiel, que está nesse livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, no capítulo 13. Você encontra dele, inclusive, no formato e-book, que é pela plataforma Kindle, que baixa no mesmo momento. E para aqueles que prefiram fazer a leitura por essa plataforma, seja no computador, no note, no celular, o óculos com a proteção da luz azul é recomendado. Mesmo que você não tenha um problema de visão em grau, peça para fazer um óculos com a proteção da luz azul, que descansa o olho, impede que a irradiação que vem desses aparelhos prejudique o seu visão. E aí você pode ler tranquilo por esses instrumentais. E é uma oração supracitada que vai pedir essa conscientização e esse compromisso com aquilo que foi preliado. Mesmo porque nós temos dons diferentes, recebemos capacidades diferentes e talentos diferentes, para que fossem aplicados, consequentemente, de forma diferente. Por isso, nem todos são chamados a trabalhar numa sopa. Nem todos estarão engajados com um asilo. Mas cada qual, naquilo que recebeu de talento e no acordo que fez para trabalhar em cima disso, usando isso a serviço da coletividade, precisa buscar esse trabalho e fidelidade a ele, que é algo que foi combinado, que nos foi emprestado, tendo em vista os avanços que nós já fizéramos antes de adentrarmos essa vilegiatura, essa existência, aquilo que já tínhamos de predisposição, o que já havíamos tido de vitória moral em existências pregressas, os estudos que fizéramos no astral, e levando tudo isso em conta e tendo em mente nossa fraqueza, nossa miséria, foi feito um mapa a nosso favor de fazer um abraço daquilo que pudesse ser colocado aquele dom que tenhamos. Em sendo assim, ao pedir para ter essa clareza e fazer esse passo, vou estar tendo esse aproveitamento do tempo, em que, de acordo com aquilo que me coloca em contato com os bons espíritos, usar isso e avançar nisso.